pessoas que vivem com o coração exposto como uma ferida aberta. Sentem tudo, o que os outros dizem e o que não dizem, o que está presente e o que falta. Carregam dentro de si uma intensidade que o mundo parece não saber acolher. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez já tenha sentido que, quanto mais ama, mais se machuca. Quanto mais perdoa, mais é esquecido. Quanto mais tenta ser verdadeiro, mais parece deslocado. Mas e se o problema não for você? E se for o mundo que desaprendeu a lidar com a beleza de uma alma sensível? Dostoiévski entendeu isso como poucos. Ele não escreveu para os fortes ou os vitoriosos, os que se adaptam com facilidade. Ele escreveu para os inquietos, para os que tremem por dentro, para os que sentem demais e não sabem onde guardar tanta dor. Seus personagens não são heróis, no sentido tradicional. São almas em crise, corações dilacerados, homens e mulheres que tentam encontrar sentido em meio ao caos interno. Ele não queria consolar, queria revelar, queria escancarar a profundidade do sofrimento humano e mostrar que, por trás da dor, existe algo sagrado. Qual é a dor que você tem medo de encarar? Aquela que se esconde nas horas silenciosas, quando ninguém está por perto. Aquela que você finge ter superado, mas que ainda pulsa como um sussurro no fundo da mente. Dostoiévski escreveu para esse lugar, para essa parte de você que ainda não foi vista, que ainda não foi nomeada, e é por isso que mesmo depois de tanto tempo, suas palavras ainda nos tocam como se tivessem sido escritas ontem. Este vídeo é um convite para caminhar por um desses abismos, não com pressa, não com respostas prontas, mas com coragem. Coragem de olhar para dentro e reconhecer que a sua sensibilidade não é fraqueza, mas uma forma profunda de sabedoria. Dostoiévski acreditava que a alma humana é um campo de batalha, e que aqueles que sentem mais profundamente são os que mais lutam, não contra o mundo, mas contra si mesmos, contra os próprios demônios, as próprias ilusões, os próprios medos de existir por inteiro. Talvez você também já tenha tentado silenciar sua sensibilidade, fingir que não se importa, quando tudo dentro de você implora por conexão. Talvez já tenha sido chamado de fraco por chorar, por amar sem garantias, por confiar quando todos dizem para desconfiar. Mas e se Dostoiévski estiver te dizendo que há uma força imensa nesse modo de ser? Que existe grandeza em continuar sensível mesmo quando tudo convida à indiferença? Hoje, vamos usar as palavras de Dostoiévski como guias, não para fugir da dor, mas para compreendê-la, para ouvir o que ela está tentando dizer. Vamos mergulhar nas sombras, não para nos perder nelas, mas para encontrar aquilo que ainda pulsa, ainda ama, ainda acredita. Porque no fundo, o que ele mais queria nos mostrar é que existe redenção na queda. Existe luz, mesmo quando tudo parece ruir. E que para quem sente demais, viver é também uma forma de resistência. Dostoiévski escreveu para aqueles que vivem como se carregassem um peso invisível no peito. Um peso que não se explica com palavras. É o fardo de sentir demais, de perceber demais, de não conseguir se proteger da dor do mundo. Ele não idealiza essa sensibilidade. Ele a expõe, a sangra, a coloca diante de nós como um espelho. Ele sabia que quanto mais profunda é a alma, mais profunda é a sua solidão. No final de O Idiota, não há redenção gloriosa. Não há catarse. Apenas o silêncio. Um silêncio denso, quase insuportável. O príncipe se desfaz. A loucura o consome. A mulher que ele tentou amar se entrega à destruição. Tudo aquilo que parecia esperança vira ruína. E é nesse final devastador que Dostoiévski revela algo que poucos ousam encarar. A sensibilidade, quando não encontra eco, pode enlouquecer. Pode se perder dentro de si mesmo. Mas ele não está dizendo que o sensível está condenado. Ele está dizendo que essa alma, tão delicada quanto intensa, precisa ser compreendida com urgência. Que há um perigo real em viver num mundo onde ninguém mais escuta, onde todos gritam, acusam, correm, mas quase ninguém para. Acolhe. O idiota, como o chamam, não é idiota por falta de inteligência. É idiota porque se recusa a jogar o jogo, porque insiste em olhar nos olhos, porque não sabe fingir. Talvez você já tenha se sentido assim, como se não soubesse se encaixar, como se amar demais fosse um erro, como se tivesse que pedir desculpas por ser quem é. Talvez tenha começado a duvidar de si mesmo, tentado se moldar ao que esperam, suprimido lágrimas, palavras, sonhos, só para não parecer frágil, só para não parecer estranho. Mas Dostoiévski sabia que essa máscara cobra um preço alto, um preço que esvazia a alma,
Ele escreve como quem quer acordar os que ainda dormem dentro de si. Ele coloca o dedo na ferida, não para machucar, mas para impedir que ela infeccione em silêncio. E quando Mishkin, no final, perde a razão, não é porque foi fraco, é porque tentou carregar o mundo com as mãos nuas. Tentou amar sem defesas. Tentou salvar quem não queria ser salvo. E o mundo, como resposta, o engoliu. Mas há algo que sobrevive nesse fim. Algo que não pode ser apagado. A pureza, a intenção, porque mesmo caindo, mesmo enlouquecendo, ele não traiu a si mesmo. Ele não se tornou aquilo que o feriu. E isso, para Dostoiévski, já é uma forma de vitória. Uma vitória silenciosa, invisível, mas profundamente humana. Você já tentou ser você mesmo num ambiente que só valorizava máscaras? Já sentiu que sua bondade era um risco? Que sua compaixão era vista como fraqueza? Então talvez você entenda, talvez você sinta lá no fundo, que o que Dostoiévski escreveu não é ficção. É a sua alma traduzida. É a dor de viver com o coração aberto num mundo que insiste em fechá-lo. Dostoiévski sabia que há uma luta silenciosa acontecendo dentro daqueles que sentem demais. Uma guerra sem testemunhas. Uma batalha entre o desejo de permanecer puro e a pressão de se endurecer. Ele enxergava esse conflito não como uma fraqueza, mas como o centro da experiência humana. O verdadeiro campo de batalha da alma não está fora, está dentro. Está na escolha entre se fechar para se proteger ou se manter aberto. Mesmo que isso custe caro, no mundo que ele retrata, a bondade assusta, a sensibilidade incomoda, a pureza desarma, porque expõe o que os outros tentam esconder. Mostra o quanto nos acostumamos a viver na superfície, a nos relacionar por conveniência, a amar com medo. O personagem que carrega essa sensibilidade é lançado no meio de um ambiente corrompido, um ambiente onde tudo tem um preço, onde cada gesto é interpretado com desconfiança, onde o amor verdadeiro parece uma farsa. E ali, em meio à violência sutil dos afetos feridos, ele tenta existir sem trair quem é. Talvez você também viva. Al Gore talvez já tenha tentado manter a delicadeza, enquanto todos à sua volta endureciam. Tentou conversar quando o outro queria brigar. Tentou escutar quando ninguém mais tinha paciência. Tentou oferecer presença num mundo viciado em distração. E se sentiu estranho, excluído, frágil. Mas Dostoiévski está dizendo que há força nesse gesto, que há grandeza em não abandonar sua essência, mesmo quando ela parece um obstáculo. A alma sensível, para ele, é como uma flor crescendo no meio de um terreno árido. Ela não sabe se vai durar, não sabe se será pisada, mas ainda assim insiste em florescer, porque é da sua natureza. Ela não sabe viver de outro modo, e essa flor, mesmo que frágil, revela algo sobre o solo. Revela que ainda existe vida. Ali, ainda existe beleza possível. Ainda existe esperança. Mas há um risco. E Dostoiévski não o esconde. Há momentos em que essa alma se rompe, em que a dor de não ser compreendido se acumula, em que o silêncio pesa mais do que qualquer grito, em que amar parece uma maldição, porque o sensível não sente apenas o próprio sofrimento. Ele carrega o sofrimento dos outros também. Ele absorve tudo. Ele vê o que ninguém mais vê. E isso, com o tempo, esgota, quebra, derruba. Então surge a pergunta que ecoa em cada página do autor. Como continuar sendo sensível num mundo que recompensa a frieza? Como não se perder na tentativa de se proteger? Como não se transformar naquilo que machuca? Dostoiévski não oferece respostas simples, mas ele oferece uma direção. E essa direção é interior. E no silêncio, no conflito, na queda, que a alma se revela. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto de ruptura, tentando decidir se ainda vale a pena sentir, se ainda vale a pena acreditar. Mas há algo em você que ainda resiste, que ainda pulsa, que ainda ama. E é aí, nesse lugar secreto da alma, que Dostoiévski habita. Ele escreve para esse espaço, escondido que ainda insiste em ser humano. Há algo de profundamente solitário em enxergar demais, em sentir as intenções por trás das palavras, em perceber as pequenas tristezas escondidas em rostos que fingem estar bem. Essa percepção quase intuitiva, quase espiritual, é um dom, mas também é um fardo. Dostoiévski sabia disso. E por isso, ao longo de sua obra, não tenta proteger o sensível. Ele o revela, o desnuda,
o coloca diante do abismo, porque só quem enxerga as profundezas pode realmente escolher como viver. A alma sensível, para ele, é uma espécie de antena. Capta o que está quebrado nos outros. Sente os desequilíbrios, os conflitos, as carências, e muitas vezes tenta curar, tenta ajudar, tenta consertar o que não é seu. Mas nessa tentativa, vai se perdendo de si, vai se esgotando. E, percebe, já está cercada de ausências, já está exausta, já está à beira do colapso. Você já tentou salvar alguém que não queria ser salvo? Já colocou o coração nas mãos de alguém que não soube cuidar? Já amou esperando que o amor voltasse, mas ele não voltou? Dostoiévski não ignora essa dor. Ele a transforma em literatura e, através dela, revela um dilema que muitos não conseguem nomear. O que fazer quando o bem que você tenta oferecer se transforma em um fardo para os outros? O que fazer quando o seu amor sincero se torna insuportável para quem ainda não sabe recebê-lo? Em Um Idiota, isso é vivido com brutal intensidade. A pureza do personagem não é transformadora para os outros. Ela é desconcertante. Ela expõe. Ela revela o que cada um tenta esconder. E por isso, ele é rejeitado. Ele é temido. Ele é sufocado, porque sua luz revela sombras que ninguém quer ver. E essa é uma das maiores dores da alma sensível. Ser punida por aquilo que tem de mais verdadeiro. Mas mesmo diante disso, Dostoiévski aponta para uma escolha. Uma escolha que talvez seja a mais difícil de todas. A de continuar sendo quem se é, mesmo quando o mundo não entende. Mesmo quando tudo desaba. Mesmo quando a dor parece maior que a própria vida. A de não permitir que a rejeição apague a ternura, que a traição destrua a compaixão, que a solidão endureça o amor. Essa escolha não é fácil. Ela exige uma coragem silenciosa, uma fé que não grita, que não precisa provar nada, mas que resiste, que persiste, que continua amando mesmo quando já não há mais garantias. Porque essa alma, tão sensível, tão intensa, tão verdadeira, sabe que abrir mão de sentir é abrir mão de viver. E talvez essa seja a lição mais dura e mais bonita que Dostoiévski nos entrega. A sensibilidade pode te machucar, pode te aislar, pode até te enlouquecer. Mas ela também pode te mostrar quem você é. Pode te aproximar do outro de um jeito que nenhuma armadura conseguiria. Pode te revelar o que é ser profundamente humano. E isso, no fim, é tudo o que nos resta. Permanecer humanos, mesmo quando tudo nos convida a deixar de ser. Dostoiévski compreendia como poucos o peso de viver em constante estado de vulnerabilidade. Não aquela vulnerabilidade superficial que se veste de drama, mas a verdadeira, aquela que nasce do olhar profundo, da escuta atenta, do amor que não exige retorno. Ele sabia que a alma sensível é como uma vela acesa no vento. Frágil, sim, mas ainda assim, luz. E talvez seja essa luz silenciosa que mais incomoda o mundo, porque ela ilumina tudo que está mal resolvido, esquecido, escondido. Quando olhamos para o final de O Idiota, não vemos redenção fácil, não vemos recompensa, vemos o colapso, vemos a pureza arrastada até o limite da sanidade. Vemos uma alma que tentou amar com honestidade, sendo despedaçada pela confusão e pelo orgulho. Isso é cruel, mas é real. E é por isso que Dostoiévski ainda nos atravessa com tanta força, porque ele não nos poupa. Ele não finge. Ele nos mostra o que acontece quando alguém ama sem máscaras num mundo movido por vaidades. Talvez você conheça esse lugar. O lugar de quem tentou fazer o bem e foi mal interpretado. O lugar de quem se entregou com sinceridade e foi visto como tolo. O lugar de quem estendeu a mão e encontrou silêncio. Não existe nada mais devastador do que sentir que sua luz está incomodando. Que o que você tem de mais bonito não está sendo acolhido, mas recusado. Dostoiévski não romantiza isso, mas ele também não nos deixa sozinhos diante dessa dor. Ele parece sussurrar por entre suas páginas que existe um tipo de grandeza que só os rejeitados conhecem. Um tipo de força que nasce depois da queda, quando tudo parece perdido, mas a alma, de algum modo, ainda se recusa a se tornar amarga. Ainda se recusa a devolver ao mundo a mesma violência que recebeu. Isso não é fraqueza. Isso é escolha. Escolher continuar sendo sensível. No mundo que brutaliza, é o maior ato de resistência que existe. E é aí que o colapso final do personagem deixa de ser apenas um fim trágico. Ele se torna uma revelação. Ele nos obriga a perguntar: vale a pena amar assim?
Vale a pena sentir tanto, mesmo que doa, mesmo que destrua, e a resposta não vem em palavras. Ela vem no silêncio que fica, no eco que permanece, no coração do leitor que se recusa a esquecer aquela alma que caiu sem nunca se corromper, porque no fundo é isso que Dostoiévski nos mostra, que a alma sensível pode enlouquecer, pode se perder, pode perder tudo, mas se ela não se endurece, se ela não se transforma no que a feriu, então ela venceu. Mesmo na derrota venceu, mesmo na dor permaneceu inteira. E talvez seja esse o chamado que ele nos deixa. Não endureça, não desista, não se traia. Você ainda sente? Entuvoca, ainda está vivo. E isso já é por si só um milagre. A dor de quem sente demais nunca desaparece por completo. Ela muda de forma, se transforma em silêncio, em cuidado excessivo, em olhares que buscam abrigo onde já não há, mas Dostoiévski nos lembra que essa dor pode ser um portal, um caminho que leva para dentro, para aquele lugar onde a alma, despida, de máscaras, ainda pode respirar, mesmo quando tudo ao redor parece sufocar. O final de O Idiota não é apenas um fim, e um convite. Ali na queda do personagem, na sua rendição ao colapso, não vemos fraqueza, mas um tipo raro de coragem. A coragem de não se tornar igual ao mundo que o destruiu, de não devolver com ódio o desprezo que recebeu. De neok, o próprio coração, apenas para se adaptar. Esse é o tipo de força que não se vê, que não se aplaude, que não ganha aplausos, mas que sustenta o que ainda é humano em nós. Quantas vezes você já esteve à beira de abandonar sua sensibilidade? Quantas vezes já desejou ser menos intenso, menos profundo, menos afetado? Talvez já tenha achado que o problema era sentir tanto, que precisava mudar, endurecer, fingir. Mas Dostoiévski diz o contrário. Diz que é justamente quem sente demais que ainda guarda viva a centelha da verdade. A alma que não se anestesia é a alma que ainda pode amar. E amar, mesmo depois de tudo, é um ato radical. Essa jornada não é fácil. Exige perder, exige cair, exige olhar para a dor sem buscar culpados. Mas ao fazer isso, algo acontece. Algo silencioso, mas real. Tipo de luz. Não aquela que brilha aos olhos dos outros, mas aquela que aquece por dentro. A luz de quem, mesmo ferido, continua capaz de compaixão. De quem entende a dor dos outros, não por empatia superficial, mas porque já esteve lá. Dostoiévski nos oferece uma escolha. A escolha de não abandonar nossa própria alma, mesmo quando tudo diz para deixá-la para trás. A escolha de olhar para a dor e, em vez de fugir, escutar o que ela tem a dizer. A escolha de, ao final de tudo, ainda assim, amar. E talvez seja isso que você precise agora. Não uma solução, mas um lembrete de que sentir não é um erro, de que sua sensibilidade é, na verdade, sua força mais secreta, de que não há fraqueza em continuar suave no mundo que grita a beleza, a resistência, a verdade. Se esse vídeo tocou você em algum lugar profundo, curta, comente o que mais te atravessou. E se quiser continuar essa jornada por dentro da alma humana, se inscreva no canal Lições de Dostoiévski, porque aqui cada palavra é um passo rumo a si mesmo, e você não está sozinho.